Fala galera, estamos de volta aqui com mais um pré-jogo, mas eu preciso abrir esse vídeo aqui de uma maneira diferente, tá? Eu tava num grande debate com a galera da Tropa do Sentimento, nosso grupo do WhatsApp. Então um grande abraço pra vocês. Pleno domingão, 10 horas da manhã, eu já fico catucando a galera lá, gerando debate, fazendo comparações e tal, e aí a galera vai à loucura. O pessoal é muito clubista, muito fanático, aí você dá uma opinião diferente, dá uma catucada ali, eles já reagem, cada um reage de uma maneira. Então eu vou deixar aqui embaixo, ó, um QR Codezinho para você que quiser se tornar membro do canal aí e participar desse grande debate e dessa grande família que é a Tropa do Sentimento, tá legal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pré-jogo aqui. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Fluminense lá em Itaquera, às 16 horas, com transmissão da Globo, tá? Não sei se é para todo o Brasil, deve ser para uma grande parte do Brasil, mas dependendo da praça aí que você mora, pode ser que não passe. Então, esse jogo é importantíssimo, o Fluminense dando muito valor, muita importância para esse jogo, vai com força máxima, e aqui nesse vídeo eu vou colocar a lista dos relacionados, as prováveis escalações, falar dos momentos dos clubes e muito mais, tá? Então se você puder deixar teu like, se inscrever aqui no canal, eu vou ficar bastante satisfeito. Essa camisa aqui, mais o nosso boné, cadê o boné camuflado? Não tá aqui. Camisa de algodão, emborrachada, casaco, o inverno tá chegando aí, aproveita. Últimas unidades do casaco, você encontra na nossa loja, tá? loja.sentimentotricolor.com.br. Tem aqui o link na descrição desse vídeo também, tá bom? Vamos direto, pessoal, à lista dos relacionados. Ó, o homem tá aí, tem muito tempo que ele não faz gol. Impressionante, acho que tem 3 ou 4 jogos que o Germancano não balança a rede. Olha, quando a nossa querida besta enjaulada fica muito tempo sem marcar gols, a gente sabe que o próximo adversário vai pagar o pato, né? Tô achando que o Corinthians hoje vai pagar o pato, tá? Quando o bichão tá aí, ó, faz o L. Então, vamos ver aqui a lista dos relacionados para essa partida de hoje. No gol, sempre vai estar os 3 goleiros, tá? A não ser se algum tiver machucado aí, a gente vai ver sempre esses nomes aí. Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eus. Defensores, Alexandre Jesus, David Braz, Felipe Melo. Felipe Melo tá de volta, menos um desfalque, graças a Deus. Guga, João Henrique, que é o esquerdinha, Manuel, Nino e Samuel Xavier. Marcelo, como já era previsto, continua de fora, tá? Meio-campistas, André, Arthur, Edinho, Giovani. O Edinho não foi relacionado no jogo contra o The Strongest, apesar de estar lá na Bolívia. Dessa vez está relacionado, vai para o jogo. Giovani, Lima, Martinelli, Ganso, Pirani, John Arias e Thiago Santos. A performance do Fluminense, a boa performance, o Fluminense jogar bem, ela volta muito pelo bom futebol do John Arias, tá? O John Arias, ele precisa voltar a jogar bola. O John Arias é o termômetro do Fluminense. Ele, quando tá mal, o nosso time cai. Ele, quando tá bem, a gente voa. Então, torcer muito pro Arias ir bem hoje. No ataque, Alan, Cano, Isaac, John Kennedy e Lelê. Tá? Essa é a lista dos relacionados. Vai ser um baita confronto e eu tenho certeza que o Diniz ele deve estar meio incomodado com declarações que o Luxemburgo deu lá em março, num podcast do Denilson Show, falando que ele elogiou, para ser muito justo, ele elogiou o trabalho do Diniz, mas falou que o Diniz tinha que aprender, tinha que evoluir em alguns quesitos, e um deles era que tinha que dar chutão. Pô, aí falou um palavrão lá, né, que tem hora que tem que se dar chutão, que não dá pra sair jogando, que o Diniz já perdeu jogos e campeonatos por causa disso, tá? Por causa dessa característica de não dar chutão pra frente. A gente sabe que isso não é verdade, né? O Diniz ele foi evoluindo pra caramba, depois do Fla-Flu da Taça Guanabara, que o Fluminense foi campeão. O jornalista perguntou se tinha sido uma das melhores partidas e tal, ele falou que não, que o Fluminense errou muito, apesar da vitória, e que um dos principais erros que ele achava naquela época, que o time tinha que evoluir, é saber a hora de sair jogando e saber a hora de dar chutão. Né? Que quando era pra dar chutão, ele saía jogando. Quando era pra sair jogando, o time dava chutão. Então, assim, essa frase do Luxemburgo, ela não se encaixa realmente no trabalho que tem sido feito pelo Diniz. Ele tem evoluído muito e melhorado nesse aspecto. Mas, se eu conheço um pouquinho, depois de um ano já o Diniz trabalhando no Fluminense aqui, eu acho que é algo que deve ter incomodá-lo e, se bobear, ele vai até falar sobre isso na entrevista coletiva. Não sei se vai responder direto ao Luxemburgo, se vão perguntar isso pra ele também, tá? Mas eu acho que é fato que ele deve falar alguma coisa em relação a isso. Vamos ver, vamos aguardar, tá? O time do Corinthians, ele tá vindo aí a 8 jogos sem vencer, a 3 jogos sem marcar gols.
Mas pra quem acompanha o Corinthians, não adianta se você só ver os melhores momentos ou os gols, tá? Aí você vai achar que a draga tá total e que a gente vai passar o carro em cima do Corinthians. Acho até que o Fluminense tem a obrigação da vitória. Agora, passar o carro, não sei. O Corinthians tem evoluído nos últimos 3 jogos. Não sei se nessa ordem. Flamengo, Atlético Mineiro e Argentino Júnior, ou Atlético Mineiro, Flamengo e Argentino Júnior. O Corinthians evoluiu. O Corinthians perdeu injustamente pro Flamengo, conseguiu um empate lá na Argentina, no puleiro lá do Argentino Júnior. Assim, ainda não é o ideal. Ofensivamente produz muito pouco. Eu só vejo 2 jogadas de perigo do Corinthians, pelo lado direito com o Adson, pelo lado esquerdo com o Roger Guedes. Apesar que o Roger Guedes roda o campo todo, né? Ele tem flutuado no meio, tenta ser o camisa 10, o meio armador. Função essa que o Corinthians carece muito. Vou colocar aqui na tela para vocês agora a provável escalação do Corinthians e você pode ver que não tem um meio armador, não tem um homem de criação. O Renato Augusto, ele voltou a ser relacionado e ainda bem que não vai para jogo, tá? Porque é impressionante a Renato Augusto dependência que tem esse time do Corinthians. Apesar do Juliano estar nesse meio, jogando mais pela direita ali, seria o responsável pela criação das jogadas. Nas partidas que o Luxemburgo escolheu ele nada foi a mesma coisa em relação à efetividade ofensiva, tá? Então, muito cuidado com o que o Fluminense deve ter com o Adson e com o Roger Guedes. O Yuri Alberto é um bom atacante, um bom centroavante, um bom jogador, mas está vivendo uma péssima fase. Um gol nos últimos 12, 14 jogos. Tá muito mal o Yuri Alberto, mas se der bobeira, ele coloca pra dentro, tá? Então, provável time do Corinthians é isso aí, ó. Cássio no gol, Bruno Mendes na direita, Gil, Murilo é a dupla de zaga e Matheus Bidu é o lateral esquerdo, muito bom jogador. Eu já observo o futebol do Bidu desde quando ele estava no Guarani, em 2021. Ano passado ele disputou passou o ano no Cruzeiro e o Corinthians comprou ele do Guarani, pagou os 4 milhões de dólares. Tá muito bom jogador, Matheus Bidu. No meio-campo, Fausto Vera de primeiro volante, Maicon pela esquerda e Juliano pela direita. Lá no ataque, os 3 que eu já citei para vocês, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, tá? O provável time do Fluminense para enfrentar o Corinthians é esse aqui, ó. Fábio no gol, Samuel Xavier, time titular, tá, pessoal? O que tem de melhor. Nino, Manuel e Guga. Por que o Manuel aí? Existe uma dúvida, tá? Se é o Manuel que vai jogar, se é o Felipe Melo. Por quê? O Felipe Melo está suspenso do Fla-Flu. Aí tem um tal do copo meio cheio e copo meio vazio, né? Tem uma galera que defende a escalação do Manuel para ele poder pegar mais ritmo de jogo, porque é público e notório, como fala o Mário, que o Manuel ele tá sem ritmo de jogo. Tá pesado, tá lento, tá cadeirudo, não tá bem 100% na sua forma física não, o Manuel. Então tem gente que defende a escalação dele hoje para ele poder pegar um pouco mais de ritmo de jogo. Não digo nem se entrosar com o Nino, porque ele e o Nino já são muito entrosados, mas para poder ganhar ritmo de jogo e chegar bem no Fla-Flu. Já existe uma outra linha de pensamento que fala que é um risco muito grande botar o Manuel. E se ele se contunde hoje? Se ele se lesiona? O Felipe Melo tá fora do Fla-Flu, tá? E aí a gente não teria nem Felipe Melo e nem Manuel pro Fla-Flu. Teria que jogar o David Braz, que seria a última opção defensiva pro nosso time. Na provável escalação do GE tá o Manuel. O Fluminense lançou uma arte hoje de manhã falando sobre o jogo que o Felipe Melo tá na capa. Ele é o jogador em destaque, tá? Então não sei, eu acho que tem uma dúvida aí, vamos saber 1 hora antes do jogo ali por volta das 15 horas. E o Guga continua sendo mantido na esquerda porque o Marcelo tá fora, sendo preparado pro Fla-Flu, tá? No meio-campo, o Fluminense vai com um quarteto ofensivo, tá? Com André, Martinelli, Ganso e Lima. O Lima, a princípio, não vai fazer a função do Keno, tá? O Fluminense está preenchendo o meio-campo, jogando com 4 homens no meio, no famoso 4-4-2. E lá na frente, Arias e Cano. Tomara que seja realmente essa formação. Eu prefiro assim, principalmente com a ausência do Cano. Você não tem outro jogador que possa substituir ele, com as mesmas características dele. Isaac muito cru, o Lelê tem sido testado, não tem sido aprovado. Então é melhor o Diniz fazer o que ele fez nas últimas 5 rodadas do ano passado, colocar mais um homem para preencher o meio-campo. Ano passado foi o Iago, esse ano está sendo o Lima, porque eu acho que o Fluminense ele consegue uma consistência defensiva melhor e aí dá um pouco mais de liberdade para o Ganso municiar o Arias e o Cano lá na frente, tá? Apesar que o Arias vem buscar bastante jogo também. Esse time do Fluminense é muito complicado você falar de formação, de posição do jogador, porque eles se movimentam demais, né?
Era para eu ter colocado isso na abertura do vídeo, mas eu esqueci e vou colocar agora com 10 minutos, tá? Essa aqui é a tabela é a classificação do Brasileirão, pessoal. Falar tabela de classificação do Brasileirão, tá? O Fluminense ele caiu 2 posições, porque o Grêmio ontem venceu, o Atlético Paranaense, São Paulo venceu o Goiás e passaram o Flu. Mas com uma vitória nossa hoje e um tropeço do Palmeiras, o Fluminense pode assumir a vice-liderança do Brasileirão, tá? Então, assim, esse jogo de hoje é importantíssimo. Aqui tá a tabela. O Fluminense hoje é o 5º colocado. Pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que ainda vai jogar. O Flamengo não ultrapassa a gente. Fortaleza também não. Atlético Paranaense também não. O Santos, se vencer, pode ir a 14 pontos e ultrapassar. Isso tudo em caso de derrota, tá? Que eu tô falando. Em caso de vitória, o Fluminense pode... Ele vai reassumir a 3ª colocação em caso de vitória do Palmeiras. E em caso de tropeço do Palmeiras, um simples empate do Palmeiras e vitória do Fluminense diante do Corinthians, a gente assume a vice-liderança do Brasileirão, o que eu considero uma baita colocação, pensando que a gente está aí no meio de um turbilhão, Copa do Brasil, Libertadores, conseguir ficar em segundo no Brasileiro ali mesmo, disputando tudo ao mesmo tempo, eu acho uma baita colocação, tá? É legal você ficar em primeiro agora para zoar o amigo e tal, segue o líder, brincadeira, mas o importante mesmo é você estar naquele bolo ali, para nas últimas 10 rodadas, no sprint final do campeonato, você estar em condições de brigar pelo título. O que é brigar pelo título, André? Cara, 4 pontos no máximo do líder. Essa é a distância que eu acho uma distância bem plausível de você estar brigando pelo título, tá? Não adianta você estar em terceiro, mas estar 8 pontos atrás do líder, faltando 5 rodadas. É muito difícil. Brigar pelo título, para mim, é você estar 3, 4 pontos no máximo do líder nos últimos 15 pontos a serem disputados. Que aí você precisaria de 2 tropeços do rival, uma derrota, um empate, 2 empates, e você conseguir ali tirar a diferença. Eu acho que é ali que o Fluminense tem que estar até a reta final do Campeonato Brasileiro, se ele quiser brigar pelo título, que é o que todos nós queremos, né? Então, uma vitória hoje nos daria ali, na pior das hipóteses, a 3ª colocação de volta, na melhor das hipóteses, a vice-liderança do campeonato. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui, ó. Se não for membro do canal, lê esse QR Code aqui, ou vai aqui no primeiro link da descrição, seja membro e participa dos nossos debates lá, porque é muito bacana, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Até mais tarde na live pré-jogo mais react, hein? Espero vocês aqui. Forte abraço. Saudações tricolores.